De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco Vitalícia Levíssima, Água de Marília e Oral Center Odontologia Especializada. Eu estou aqui com o pessoal pelo Facebook, deixa eu só registrar aqui. A Valquíria fez o seguinte comentário: verdade, muitas crianças sem serem vacinadas por mero descuido de pais. É inaceitável. Concordo, é isso mesmo, Valquíria. Eu também não concordo, não aceito, é inaceitável mesmo. Concordo com você. A Dina Bonadil disse: obrigado, doutor, agora entendi sobre sinusite. Desmistificando aqui no programa, é isso aí, parabéns. Valeu, Dina. A Luciana Basílio, Zanuto lá de Pompedes, que está assistindo na TV e no celular. Então não vai perder nenhum detalhe, né, Lu? Um abraço para você aí. A Gilza, ela diz o seguinte: boa noite, Marcos, eu tenho rinite e alergia devido a trabalhar com overlock. É um assunto aí também que a gente pode falar um pouco, falar sobre rinite, né, doutor? Aliás, quero mandar um grande abraço a todo o público de Pompeia. A gente tem lá a live transmitindo também, a TV Marília Canal 4 e pelo Facebook também. Obrigado ao pessoal de Pompeia aí pela audiência conosco. Doutor, vamos falar um pouco sobre a rinite, né? Que eu até mencionei no bloco anterior brincando, mas é uma realidade, né? Eu também, olha, do mesmo jeito que você fala que o cara está gripado e chega falando que tem sinusite, eu acho que você ouve muito assim: ó, doutor, é que eu tenho uma rinite. É verdade. Rinite alérgica, ele ainda usa o termo alérgico. Como é que é isso? O que é rinite alérgica e quem é que tem realmente isso? Vamos lá. A rinite alérgica, se for esse o diagnóstico mesmo, a alergia é uma sensibilidade, uma predisposição já do nosso sistema imune, que ele tem a obrigação de nos defender. Porém, ele tem que ter uma defesa proporcional ao agressor. Então, a alergia é uma reação exagerada e desproporcional de defesa, trazendo incômodo para a gente. Então, é uma sensibilidade que a gente já traz na nossa carga hereditária e que é agravada por situações ambientais, por hábitos de vida, hábitos alimentares. Isso pode agravar o problema, mas a natureza da alergia é uma predisposição que a gente já traz. No caso da rinite alérgica, então a manifestação da alergia é no nariz, mas eu sempre explico para os pacientes: a alergia é uma condição que está no nosso DNA, ela não está no nosso nariz, ela se manifesta no nosso nariz, como ela pode se manifestar no pulmão e receber o nome de asma, como ela se manifesta no nariz e recebe o nome de rinite alérgica. Então, uma reação exagerada. Então, vamos pegar uma situação. Eu estou num ambiente lá com poeira e partículas daquela poeira eu inalei e entrou no meu nariz. O normal é o organismo neutralizar aquilo porque é algo estranho. Quando tem a rinite, é uma reação exagerada do sistema imune desproporcional. Então, eles desencadeiam todas as defesas. Espirra, que é para empurrar para fora. Produz líquido, muco, aguinha lá do nariz para empurrar aquilo para fora. Obstrui, fecha a entrada ali que o ambiente não está bom. Então, são reações exageradas de defesa que dão esses sintomas de rinite. Então, isso pode ser agravado principalmente por situações profissionais, igual eu esqueci o nome da Gilza. Gilza. Falou, porque ela está numa situação profissional e que ela deve ter exposição. Então, acho que ali o pano, a linha, aqueles fiapos, aquilo... Exatamente. Como a gente pode ter muitas vezes na nossa casa, né? Ou em qualquer outro ambiente, né? O mais comum de rinite é a poeira doméstica. Esse é disparadamente, acho que, o grande vilão. Poeira doméstica. Por isso que eu explico que por mais que a gente tenha uma situação profissional que predispõe, igual o caso dela ou outras profissões que predispõem à alergia, a gente tem que tomar, aí a gente não consegue interferir no ambiente profissional muitas vezes, né? Mas a gente consegue interferir no nosso ambiente doméstico, ou seja, da porta de casa para dentro. Então é muito importante, eu falo assim para os pacientes, o nosso quarto tem que ser o nosso porto seguro. Então o quarto do alérgico ele tem que estar sempre limpo, passar pano em tudo, roupa de cama trocar, evitar objetos que retenham poeira no quarto, né? Para que a gente, pelo menos, fique num ambiente onde a gente passa quase que metade da vida em horas, no quarto nosso, bom, porque senão a gente não consegue ficar compensado da rinite e vai depender sempre de remédio. Às vezes o indivíduo com aquela poeira no quarto, ele acorda pior, né? Do que vai dormir. Ele acorda pior.
É muito comum um paciente assim, doutor, eu fico bem, mas eu acordo mal. Às vezes até o próprio colchão, né? Exatamente. Por quê? Porque o colchão é a roupa de cama. Porque um vilão chama ácaro, que é um bichinho microscópico que fica ali. E por que ele fica ali? Qual que é a comidinha preferida do ácaro? Microdescamações do nosso epitélio, da nossa pele. Então é muito importante o lençol, a fronha, trocar com regularidade para o quarto do alérgico estar ok. Mas e o ambiente profissional? Eu não consigo resolver. De fato é difícil. Mas a gente pode, por exemplo, a gente não fica orientando conduta de remédio, evidentemente, mas o que pode ajudar muito é levar soro em forma de spray e lavar algumas vezes o nariz durante o horário do trabalho. Vai lá, dá uma lavadinha, espirra, que é para limpar aquelas partículas que ficam grudadas. Hidratar bem também, já ajuda. Você falou dessa questão do soro, até pensei numa situação, aquelas inalações caseiras mesmo, com soro fisiológico simplesmente, que é aquele aparelhinho e tal. Isso ajuda, doutor? Ou tem alguma contraindicação de um indivíduo fazer isso? Porque a gente percebe que a pessoa acaba fazendo isso meio que... Sim, é assim, vamos desmistificar também. Inalação, só com soro fisiológico, é uma coisa que todo médico fala, etc. A gente orienta para lavar com soro o nariz, porque não traz nenhum risco maior, nenhum problema, então é uma conduta que a gente... Meio que Liberado. Para nariz, eu acho muito mais prático a gente lavar o nariz com soro ou pingar soro no nariz, que é mais prático e rápido, inclusive em gripes e resfriados. A inalação, pessoalmente, eu acho mais interessante em duas situações. Ou quando a gente tem aqueles períodos de estiagem muito grande que o ar está seco, aí fazer inalação com soro e colocar um umidificador no quarto, né? Ou quando a gente está com uma patologia de vias aéreas inferiores. Ou seja, a água ela vai ser transformada em vapor para aquela partícula carrear um remédio para o pulmão. Né? Mas eu vou fazer para umidificar o nariz a inalação. Vai umidificar. Né? Você vai ficar 10 minutos com a máscara fazendo inalação para umidificar o nariz, sendo que você pode umidificar lavando com soro em poucos segundos. Então os dois resolvem. É que eu acho mais simples lavar diretamente o nariz. Para pulmão, sim. Porque você também, além de umidificar, você tem um efeito carreador de medicamento prescrito. Né? Às vezes não tem inalação com gotinhas do remédio X. Sim. Então, o remédio X ele vai sobre a molécula ali de vapor, de água, em direção à via aérea fazer tratamento tópico. Olha, doutor, tem uma pergunta aqui interessante. O Leandro, ele falou: Marcos, boa noite. Eu tenho uma faringite, eu estava em uma crise, tomei uma vacina da gripe, né? Tomou vacina da gripe há mais ou menos 2 semanas. Aí ele ficou com o lado direito do ouvido, o ouvido do lado direito totalmente tapado, assim, como se ficasse meio surdo do ouvido. Ele disse se a faringite pode causar labirintite no ouvido. Mas acho que isso não é labirintite, né? Entupir o ouvido. É muito difícil fazer afirmações assim, mas assim, a princípio, uma faringite não vai causar labirintite. Agora, qualquer inflamação da via aérea, seja da faringe, do nariz, existe um canalzinho que liga a nossa faringe lá no fundo do nariz até o ouvido, né? E esse canalzinho ele serve para igualar a pressão. Então, quando a gente pega uma rinite, um resfriado, uma gripe, uma sinusite, ou mesmo uma viagem de avião, vai descer a serra, esse canalzinho que faz a comunicação, ele fica disfuncional, ele fica trabalhando errado. Então, isso vai gerar uma pressão no ouvido, o ouvido tampa. Então, muitas vezes o tratamento para isso é corrigir a via aérea saudável, o ouvido destampa, né? Então, é mais provável que seja uma alteração desse canalzinho por causa da inflamação que ele teve na via aérea, não labirintite. Até porque ele não mencionou tontura aí no quadro. Não, então, por isso que eu achei estranho. Exato. Porque labirintite está associado com tontura, né? Com tontura. Bom, então tá aí respondido. Leandro, obrigado aí pela sua participação. A gente está caminhando aí para o final do programa. Só para a gente fazer um resumo aqui. Falamos do resfriado, da gripe, né, doutor? A gente falou um pouco aqui da sinusite e da rinite. Quanta ite, né? Muita ite. E aproveitando o que o Leandro falou aqui, fala um pouco da questão da faringite e amidalite, doutor. Sim. Que podem muitas vezes vir junto com a gripe ou são entidades distintas? Quando a gente está com gripe ou resfriado, o vírus está na via aérea.
Então a faringe fica inflamada também. Por isso que a garganta raspa, a garganta queima, a garganta arde na gripe e resfriado. Mas a gente tem também a entidade separada que chama só estou com uma faringite aguda ou uma amidalite aguda. A faringite costuma só ter uma dor na garganta, ponto, quando é só faringite. Então a garganta está doendo, às vezes uma febre baixa em criança e em adulto não é comum ter febre. A amidalite, como o nome já diz, é uma infecção só das amígdalas, que são aquelas duas glândulas que a gente tem ali dentro da garganta, né? Uma de cada lado do sininho ali, da campainha, da úvula, em que as amígdalas ficam vermelhas e inchadas e muitas vezes colonizadas com bactéria formando placa de pus. Aí, independentemente de idade, é uma dor mais forte e associado com uma febre alta, 38, 39 graus. Esse é um caso para se usar antibiótico, amidalite bacteriana. Um recado para o pessoal que está em casa escutando, que é importante, que nos ajuda, é um apelo do médico. Muitas vezes a gente recebe os pacientes no consultório e eles nos dizem assim: doutor, eu fui 10 vezes no pronto-socorro porque eu estou vivo com a minha garganta inflamada. Né? Então, garganta, a gente fala assim, é um termo genérico, não é o nome da doença, é o nome de uma região do corpo, né? Ali. Então, é muito interessante que quando vocês forem consultar com uma dor de garganta, aliás, isso vale para qualquer doença, Marcos, né? Quando for consultar com qualquer doença, no caso aí uma dor de garganta que seja, que ao final da consulta, caso o médico tenha prescrito um anti-inflamatório, um antibiótico, pergunte ao médico se já existe naquele momento a possibilidade do diagnóstico, né? Então vamos supor que olha, você está com uma amidalite aguda, uma faringite aguda, você está com uma gripe. Não é uma dor de garganta. Porque isso é uma questão de educação da população também, né? E uma questão cultural também do próprio médico, às vezes não mencionar o diagnóstico do paciente, que é um direito dele saber. Como também, às vezes, o médico, naquele momento, não é possível fazer o diagnóstico. Às vezes, requer exames, requer um tempinho de evolução para a gente descobrir o que o paciente tem, não é fácil. Mas o momento que a gente sabe o que tem, é importante usar o nome para o paciente saber. Porque fica mais fácil também da gente ajudar. Se o paciente chega, por exemplo, para a gente e fala assim: doutor, eu tive 4 amidalites esse ano. É diferente dele falar: eu tive 4 vezes garganta inflamada. Pode ter sido tudo. Um resfriado já pode ter sido afta, que doeu a garganta, faringite, amidalite. Pode ter sido um monte de coisa. Nós vamos ter que começar tudo do zero. É verdade. Então, assim, perguntem, façam perguntas, estabeleçam uma comunicação com o seu médico e pergunte. Entendendo também que muitas vezes, diante da patologia, não é possível naquele momento ele te falar. Mas, se for possível, é importante você saber. Anota, às vezes, atrás da receita, para você guardar a receita. Para uma próxima consulta, né? Porque a gente decide, a gente pensa clinicamente movido por informação. Então, quanto mais completas são as informações que vocês nos trazem, mais a gente tem possibilidade de ajudar. Fantástico. Olha, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final aqui. Quero agradecer demais, doutor Rodrigo, pela presença no programa Conexão de hoje. Programa fantástico. Infelizmente, faltou tempo aí para a gente falar sobre todos os assuntos. Mais uma vez, te agradeço mesmo por atender o nosso convite, estar aqui. Eu espero recebê-lo numa outra oportunidade. Eu que agradeço estar aqui. Muito legal sempre estar aqui. Eu fico sempre feliz com o convite, né? E sempre que for convidado, estaremos aqui. Legal, doutor. Obrigado, doutor Rodrigo. Obrigado, boa noite. Doutor Rodrigo Guizardi, o nosso entrevistado de hoje, falando ao vivo aqui no programa Conexão. Olha, se você ligou o televisor agora, perdeu. Se você acessou agora o Facebook, também perdeu. Mas você pode conferir aí na sequência. Está aí na rede mundial de computadores para você, numa boa, nas redes sociais. Você pode conferir. E a reprise você confere amanhã, aqui no seu Canal 4, logo pela manhã, às 8 da manhã. O Conexão fica por aqui. Estaremos de volta com mais um tema na quarta-feira. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília e conosco também a Oral Center Odontologia Especializada. Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Conexão Marília.
Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.